Você ganha muito mais do que imagina e essa é a razão pela qual você não tem conseguido começar os seus investimentos. Eu sou o Tony, fundador da GED, e nesse vídeo eu quero falar para você sobre as maneiras de identificar o porquê nós ganhamos muito mais do que imaginamos e, sobretudo, os caminhos que a gente pode fazer para investir. Ter clareza do quanto se ganha é extremamente importante. Não só clareza do quanto se ganha, mas comparar o quanto se ganha com a população brasileira. Eu sei, talvez você esteja pensando agora que comparação não é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas para uma consciência financeira, sim, é muito importante a gente fazer uma comparação. É justamente por isso que foi feita uma pesquisa no Brasil. Na verdade, a cada período de tempo há uma pesquisa feita aqui no Brasil que faz um diagnóstico do quanto a população ganha em renda. Somando ali todas as pessoas que ganham dinheiro de alguma maneira, somando todas as rendas que tem dentro de uma casa, se estabelece uma média de renda familiar no Brasil. Olha só, aqui na sua tela está aparecendo para você justamente uma pirâmide que apresenta a renda mensal familiar no contexto brasileiro. Perceba aí que tem desde aqueles que estão no 1% até aqueles que estão no 46%. E se você observar, vai aumentando de baixo para cima a quantidade de dinheiro que se ganha no mês. Lembra uma coisa, essa soma aqui é renda familiar, ok? Se tem dois adultos, duas pessoas na sua casa que ganham dinheiro de alguma forma com trabalho, então está somando os dois para dar a média de renda familiar. Bom, agora o que a gente precisa aqui é você identificar muito bem onde é que você está de renda familiar. Então, identifica aí qual desses grupos você está, ok? Você está no primeiro, está mais no meio ou está mais para baixo? Então, você pega a sua renda com mais alguém que trabalha na sua casa e vai identificar se você está mais nessa parte de baixo, se você ganha até, por exemplo, R$ 2.034, se você está ganhando mais que isso, enfim, você vai somar e vai identificar. Bom, agora que você fez isso, a ideia é o seguinte, pensa em primeiro lugar que 66% da população brasileira vivem com até R$ 2.034 por mês. Eu sei, pode ser que esse valor seja até mais do que você ganha sozinho na sua casa, mas nesse caso em especial, mais de 66% da população vivem com até R$ 2.034. Às vezes eu estou falando de 3 pessoas que trabalham na mesma casa e a soma ainda dá exatamente isso, R$ 2.034 por mês. Eu sei que tem algumas pessoas que estão um pouco mais para baixo, estão um pouco mais para cima. Qual é que você está? Como que a sua família está em comparação com as outras famílias no Brasil? Você está um pouco mais para baixo, mais no meio ou mais para cima? Se você está mais para cima, do meio para cima, por exemplo, você já percebeu o quanto de potencial financeiro que você tem? Você já percebeu, por exemplo, que tem pessoas que estão mais para baixo nessa pirâmide e ainda assim, estando mais para baixo, conseguem realizar alguns projetos financeiros? Você já viu aquelas pessoas que ganham muito pouco, mas ainda assim conseguem comprar sua casa? Conseguem ter o seu carro pago, quitado? Conseguem fazer até uma viagem, às vezes, de final de semana? Eu sei que depende muito da maneira que a pessoa lida com o dinheiro. E a primeira coisa que essas pessoas têm, e que eu gostaria que você tivesse também aqui, é identificar, de fato, o potencial financeiro que existe na sua vida. Ah, Tony, eu estou um pouco mais para baixo. Bom, ainda assim você tem potencial financeiro, visto que tem muita gente que não tem nada para viver e a população mundial ainda tem uma pobreza que é muito alta. Nesse aspecto, não importa se você está mais para baixo, se você está no meio, mais para cima. Existe um grande potencial financeiro e identificar qual é a renda da sua família vai te levar a dar um passo na vida financeira e avançar ainda mais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você olha, por exemplo, para esse gráfico, para essa pirâmide, quem você acha que mais deve no Brasil? Você acha que são aqueles que estão mais para baixo, entre esses 66%, por exemplo, ou aqueles que estão mais para cima, lá no topo da pirâmide? Não sei se vai te surpreender isso que eu vou te falar, mas nesse caso em especial,
Hoje nós temos 70% da população que está em dívida. Só que pega todos esses que estão nessa pirâmide, desde lá de cima até aqueles que estão mais baixo. Nesse caso, 7 a cada 10 estão endividados. Isso envolve tanto aqueles que ganham muito dinheiro, eu estou dizendo aqueles que ganham, por exemplo, mais de 30 mil reais por mês. É claro, ganhando muito, essas pessoas também obtêm grandes créditos e fazem grande financiamento. Nesse caso, também obtêm dívidas muito maiores. É claro que a dívida é proporcional com quanto se ganha por causa do limite de crédito, mas nesse sentido, essas pessoas também têm dívidas tanto quanto os outros. Uma das coisas que você precisa pensar quando você olha para essa pirâmide é que não é tanto a quantidade de dinheiro que faz a diferença aqui, ok? Você já percebeu que quem está mais para baixo pode conseguir realizar alguns projetos e sonhos que tem, que aqueles que estão mais para cima da pirâmide não conseguem. Tem um autor que chama Robert Kiyosaki. Ele é o autor do Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala lá, por exemplo, da corrida dos ratos, que são aquelas pessoas que quanto mais ganham, ainda assim gastam mais. E isso acontece com boa parte das pessoas. Por exemplo, eu tenho alguns clientes aqui da mentoria financeira, que faz mentoria comigo, ou que de alguma forma tem um relacionamento comigo nesse mundo das finanças, e eu pergunto para elas, poxa, o que você poderia fazer para melhorar a sua vida financeira? Ou o que alguém poderia fazer para melhorar a sua vida financeira? A pessoa vira para mim e fala assim, poxa, Tony, que eu preciso é ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais. E eu sempre falo, isso não resolve o problema. O que precisa acontecer de fato é ter uma consciência de onde se está, do potencial financeiro que tem e de fato aprender a lidar com dinheiro. Nesse caso em especial, ganhar mais dinheiro não resolve o problema. Isso já está mais que provado. Não é ganhar mais dinheiro que vai resolver o seu problema. O que você precisa de fato fazer é ter uma consciência e mudar os seus comportamentos financeiros para que de fato viva uma transformação real e significativa nas suas finanças. Tem uma coisa muito especial, eu não quero parar aqui, ok? Eu quero muito que você avance demais na sua vida financeira. É por isso que lá na descrição tem material extra. Eu vou te dar um material aqui para que você consiga avançar ainda mais. Então você vai entrar no link, vai colocar lá o seu e-mail e vai obter o material para que você consiga avançar mais e não parar para de fato transformar a sua vida financeira. Espero você no próximo vídeo.